E aí, gente boa, tudo na paz, tudo tranquilo? Vamos lá retomar cálculo 1, derivadas. Provavelmente a gente vai precisar de 2, talvez 3 vídeos para não ficar muito extenso. Então vamos lá, derivada parte 1, detonation. Safadinhos. O primeiro conceito para a gente entender por que a gente precisa tanto da derivada é a ideia de taxa de variação. Taxa de variação é muito, mas muito usada tanto na química quanto na física, né? A matemática também usa em diversas aplicações, mas a química e a física usam demais, né? Toda vez que uma grandeza varia, a gente cria uma dependência entre elas e variando a grandeza em função de outra, a gente cria uma taxa, né? Então tá aqui, ó, geralmente é o y e o x, né, o f de x vira y, né, como a gente se refere às funções, né? Mas o x e o y, eles criam uma relação que quando a gente divide um pelo outro, a gente cria uma taxa, né? Então a pergunta é: qual é a variação do y em relação ao x, por exemplo? Tá? Então, quando a gente aplica isso em outras ciências, você tem, por exemplo, a velocidade, ela é uma grandeza que tem essa estrutura, né? Você vai fazer a variação do espaço em função do tempo, e por aí vai, né? Mas, assim, entre as variáveis que a gente chama de x e y, a gente já consegue entender esse processo e depois a gente aplica ele aonde precisar, né? Mas geralmente é isso aqui, ó. A variação do x é o x2 menos x1. Né? Então eu estou acompanhando o movimento de um objeto. Tá? Então a gente vê o quanto ele varia em relação à coordenada x e a y. Tá? Então a variação nada mais é do que uma diferença entre duas posições, né? Ou dois valores da função. Tá? Mas assim, de uma forma bem simples, a taxa de variação é uma comparação entre duas variáveis. No nosso caso aqui é delta e y, né? O delta sempre está relacionado a uma variação de alguma coisa. Você vê esse delta aqui na frente, você já sabe. Então, isso aqui é uma taxa de variação de y em relação a x. E o que é mais legal é isso aqui, ó. A gente chama isso de taxa de variação média, tá? Então, olha aí que legal, y2 por y1, x2 menos x1. Ou, se você preferir, o f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Tá? A ordem disso aqui também é importante, né? Tanto que quando a gente vai definir graficamente essas situações, a gente nota certinho que a relação entre elas, ela segue um padrão, um triângulo ou coisa parecida, tá? Mas sempre nessa ordem, a variação de y pela variação de x. Dá uma taxa de variação, como é que o y está se movendo em relação ao x. É mais ou menos por aí, certo? Tá aí uma outra forma da gente vislumbrar, né, a taxa de variação, que é quando você tem aqui, ó, que é a variação de x2 menos x1, você pode trocar isso por x2, tá vendo? Joga o x1 para o outro lado somando, ó. Então, para você achar o segundo ponto, você soma o primeiro com o que variou. Tá? Então, essa é uma outra forma de visualizar essa taxa. Então, aqui, ó, o segundo ponto aqui em cima virou x1 mais delta, menos x1. E aqui embaixo, como é x2 menos x1, a gente pode trocar por delta x. Em cálculo é muito útil a gente namorar com essa situação aí, tá? Com essa estrutura, né? Vale muito a pena, é bem legal fazer isso, tá? A taxa de variação, a gente pode também relacionar ela da seguinte forma, uma taxa que a gente chama de instantânea. Essa taxa instantânea, ela aparece quando você está vislumbrando aqui, ó, essa grandeza que está aqui embaixo,
você quer que ela seja muito pequena. Então, toda vez que a variação, a pergunta é, qual é a variação mínima de x que você precisa para variar o y, para mudar o y, certo? E aí, quando se fala de instantânea, então, e que uma determinada grandeza está diminuindo demais, o que lembra a gente, né? Não tem como, a gente tem que lembrar do limite. Então, não tem para onde fugir, moçada. Tem limite na parada. Então, olha só. O que é uma taxa de variação instantânea? Né? Quando x se aproxima de x1 de tal forma que o intervalo entre eles é muito pequeno. Tá? Se ali fosse o tempo, eu diria que é um piscar de olhos, ou seja, você está querendo um tempo muito pequeno. A velocidade, por exemplo, como que você vai calcular a velocidade instantânea? Então tem que ser num instante. Piscou, você já viu a velocidade, aquela velocidade instantânea. Se você ficar piscando 3, 4 vezes, a velocidade pode estar aumentando. Então, num determinado momento. Tá? Então, nisso, a gente precisa fazer essa grandeza. Então, a comparação que a gente quer é que ela se aproxime de zero. Então, isso aqui já é a taxa de variação instantânea. De novo, aqui em cima, sem o limite, só variação simples a gente chama de variação média, taxa de variação média. Tá? E quando o limite desse camarada aqui tende a zero, ele tende a ser muito pequenininho, eu não quero quase intervalo nenhum para o x, a gente chama essa taxa de variação instantânea. Beleza? Então, aqui um exemplo clássico é esse, né? Ó, uma partícula se move em linha reta e está a uma distância s do ponto de partida no tempo t. Se o espaço é uma função do tempo, né? A velocidade da partícula no instante que t é igual a t1 é dada por... Tá vendo? Traduzir isso aqui para a física, a mesma referência, cara, a mesma forma de escrita. Tá? Então, a gente chama de velocidade instantânea, tá vendo? Ó? A velocidade instantânea é o limite do espaço pelo tempo, tá vendo? Isso é uma variação de espaço sobre o tempo, quando esse tempo tende a ser minúsculo. Aquela fração de segundo, você acha, então, é instantânea. Para nós, então, ela está representada por um limite quando esse tempo tende a zero, certo? Então, olha que bonitinho. O tempo mais a variação menos o tempo 1. Você está vendo que se essa variação ela ficar muito pequena, praticamente esses dois valores vão ficar iguais. Então, a gente quer um valor bem pequenininho, não quer zero não, porque zero a gente já viu o que acontece com o limite quando é zero sobre zero, né? Então, é bem pequenininho, muito pequenininho, ele tendendo a zero, a ficar próximo, muito próximo de zero, beleza? Então, tá aí um exemplo, só para vocês verem a aplicação desse troço. Ó. Uma partícula se move sobre uma linha reta, de modo que no final de t segundos, sua distância em s e metros, o ponto de partida é dado por s, 3t ao quadrado mais t. Calcule a velocidade da partícula no instante em que t é igual a 2 segundos. O que a gente precisa, então? Ó? A gente precisa conhecer a função, né? No caso, o espaço é uma função do tempo, não é isso? A gente precisa saber que eu quero achar a velocidade quando o tempo é 2 segundos. E a gente já acabou de falar sobre isso aqui, né? Safadinho. Vamos aproveitar que a velocidade instantânea é um limite quando ΔT vai para zero, de f de t1 mais ΔT menos f de t1 sobre ΔT. Legal? Isso aqui a gente tem como uma fórmula, moçada. Isso aqui a gente vai repetir várias vezes mesmo. Tá? Então, vamos lá. O esquema é que, para a gente aplicar isso aqui, eu preciso entender o que a função faz com as coisas. Tá vendo? Ó? A função ela é aplicada duas vezes. Uma em 2 mais ΔT e outra em 2. Por que 2? Porque eu já substituí aqui o tempo por 2. Certo? Esse T1 aqui é 2. Ó. Então, agora a gente vai calcular o limite disso aqui quando ΔT vai para zero. O que a função vai fazer com o que está aqui dentro? Ó? Aí eu estou dizendo aqui, nesse passo, que a função ela pega t e faz o que com ele? Ela faz 3 vezes t ao quadrado e depois soma o resultado com t. O que a função vai fazer com 2 mais ΔT? Vai fazer 3 vezes isso aqui ao quadrado, mais ele de novo.
O que a função vai fazer com 2? Vai ser 3 vezes 2 ao quadrado mais 2 de novo. Então, isso aqui é um molde para a função. A gente vai ficar repetindo isso aqui quando precisar. Nesse caso aqui, nessa questão somente, né? Qualquer outro movimento de partícula vai ter uma outra forma. Né? Mas o que a função faz com 2 mais ΔT? A gente precisa entender isso aqui, ó. Tá? Que eu pego esse molde, tá vendo? Ó? 3 alguma coisa ao quadrado mais alguma coisa. E esse alguma coisa vai ser 2 mais ΔT. Tá vendo? É como se eu substituísse o t aqui por 2 mais ΔT. E aqui, eu estou substituindo t por 2. Não é o que está dizendo aqui? Eu quero achar o f de 2. Então, gente, aqui você sofre um pouco aqui, porque eu preciso daquele, né, do trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tem que ter esse negócio, é muito legal, divertido, o pessoal ama de paixão. Então tá aqui, ó, o 3 vai multiplicar quadrado do primeiro dá 2. 2 vezes 2 vezes ΔT dá 4 ΔT, mais ΔT que é o quadrado do segundo ao quadrado, né? Aqui o 2 mais ΔT fica. E aqui, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12 mais 2, 14. Ainda vai ficar negativo. Vocês estão vendo como agora eu vou precisar fazer a distributiva. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. 3 vezes ΔT ao quadrado, ΔT ao quadrado. Então ficou isso aqui. Olha que bonitão. Não é tão bonito não, mas vai lá. O que a gente tem então que pode agrupar? 12 mais 2 dá 14. Vendo? 14 menos 14, morreu. O que sobra então? Aqui em cima, ó, 3t ao quadrado e 12 ΔT com mais ΔT vai dar 13 ΔT. Vocês estão vendo que tudo agora, todos os termos têm ΔT? É como se eu colocasse o ΔT ao quadrado, em evidência melhor aqui, ó. Tá vendo? Sobrou 13 aqui e sobrou 3 ΔT aqui, porque o quadrado eu trouxe aqui para fora. E aqui a gente faz o quê? Ó, some com 0 sobre 0. Agora a gente aplica o limite. O que acontece quando ΔT vai para 0? Sobra quem aqui na parada? Sobra 13. Então, eu vou dizer para vocês que a velocidade instantânea da partícula em 2 segundos é 13 metros por segundo. Não é legal? A distância é medida em metros aqui, tá vendo? Ó? E o tempo é medido em segundos. Então, o resultado seria, então, 13 metros por segundo. Não é legal uma aplicação? Aqui, então, a gente viu a variação, a taxa de variação instantânea. Né? É aquela quando o limite do denominador ali, ele vai para 0. Não é bonito? Beleza, vamos lá. Uma outra forma, então, da gente falar da taxa de variação é o que a gente chama de razão incremental, certo? Coloca aqui um exemplo, ó, numa curva qualquer, A e F de A as coordenadas do ponto P que pertence à curva. Que também pertence à curva F, a função F, só que ele está um pouco mais à direita, ou seja, a gente acrescentou um H. Né? Então, ele está na posição A mais H, a ordenada dele, então, é F de A mais H. O declive da reta secante PQ é dado pelo quociente F de A mais H menos F de A sobre H. Nós chamamos de razão incremental, onde H é o incremento. Aqui, pessoal, é basicamente a mesma ideia, tá vendo? Eu troquei do slide anterior o ΔT, o ΔX, por H. Então, a partir do ponto A, você soma H, você vai obter o ponto A mais H. A variação entre A mais H e F de A vai dar o incremento, né? O A mais H menos A vai dar o H, e o F de A mais H menos F de A vai dar o ΔY, digamos assim. É a mesma coisa com uma linguagem diferente. Eu fiz um desenho para vocês verem, olha que bonitinho. Desenho. Tá aqui a curva qualquer, né? Tá aqui o ponto P, as coordenadas dele A e F de A, né? Depois que ele passou pela função, ele vira um F de A. E aqui eu tenho as outras duas coordenadas, que é A mais H, e a função devolve o F de A mais H, que é o Y, certo? Esse tamanho aqui é o H, ó. Isso é o que a gente chama de incremento. Ou seja, a partir do ponto A eu somei alguma coisa, né? Então, esse H é a variação, digamos assim. Basicamente, é uma taxa de variação. A altura entre esses dois pontos aqui, né, é F de A mais H menos F de A.
Na verdade, essa altura ela chega até aqui somente, né? Ó, certo? É uma altura que vem somente até aqui, tá bom? Não era para passar dali, não. Porque a reta que ele se refere é uma reta que corta dois lugares aqui, ó. Ou seja, uma reta secante. E por esse triângulo a gente consegue calcular a inclinação dessa reta, que é só dividir o cateto oposto, que é esse aqui, pelo cateto adjacente, que é esse. Tá? Então, isso é uma outra forma, não é diferente do que a gente já conhece. É uma forma de taxa de variação, só que a gente chama de razão incremental. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa com a linguagem diferente. Mas, assim, em alguns momentos fica muito claro a gente fazer uma estrutura, um estudo por esse tipo de equação, tá? Esse tipo de fórmula e essa ideia, onde a gente precisa muitas vezes encontrar a inclinação, o declive de uma reta. Tá? Então vale a pena guardar essa estrutura aí, tá bom? É exatamente por isso que a gente vai usar esse bagulho aqui, né? Tá vendo que eu repeti o mesmo desenho que estava no outro slide, né? Agora a pergunta quem que é a reta tangente? A gente precisa entender a inclinação de uma reta tangente. Na prática, olha só, essa reta, se a gente for medir a inclinação, essa reta que a gente calculou aqui, a inclinação dela no outro slide, ela é secante, porque ela toca em dois pontos a curva. Tá? Agora, olha só, para a gente achar a reta tangente, a partir dessa reta, nós teríamos que pegar um ponto Q1, que é mais próximo de P do que o outro. Ó. Vocês estão vendo? O que está acontecendo aqui? Essa é uma nova reta. Só que o valor de H ele diminuiu um pouquinho, né? Mas ela continua secante, concorda? O que está acontecendo agora? Eu cheguei aqui no outro ponto que eu chamei de Q2. Ela continua ainda uma reta secante, concorda com isso? Está tocando dois pontos da curva. Só que o que está acontecendo com o valor de H? Ó? Ele está diminuindo. Se você aproxima esse H de zero, você vai andando com ele até ficar muito próximo. Esse ponto Q, ele fica muito... Quando fala muito próximo, gente, é basicamente aqui, ó. É ficar aqui, tá vendo onde a bolinha está aparecendo, ó? Você vai trazendo esse ponto Q até a proximidade do ponto P. Isso acontece quando o H tende a zero. E aí, para dizer então que a gente tem a inclinação de uma reta tangente, é pegar essa razão incremental e fazer um limite quando H se aproxima de zero. Tá? Ou seja, eu só vou ter a tangente quando eu tiver uma reta aqui, assim, ó, que belisque em um ponto só, né? Essa curva, só no ponto P. Mas isso acontece quando a gente faz esse limite, ou seja, o valor de H tendendo a zero. Então, a primeira grande aplicação, digamos assim, dessa razão incremental é a gente, através do limite, descobrir a inclinação de uma reta tangente a uma curva. Isso é muito legal. Tá? Isso é muito legal. A gente vai ver que a natureza da derivada já está aqui, é só a gente explicar ela de uma outra forma. Certo? Toca o barco. Então, para essa mesma situação da reta tangente, nós poderemos usar aquela ideia de variação de uma forma diferente. Vocês viram aqui que eu coloquei o H, né, como um incremento. A partir do A, você soma um H, você acha o A mais H, que seria um outro X, X1 e X2. Se você trocar essa linguagem por X1 e X2, F de X1, F de X2, vai dar a mesma coisa. Tá? Mas assim, uma forma interessante que tem é que no lugar do H, a gente fazer x menos a, mudaria essa e essa partes aqui, ó. Mas aí a aproximação não é mais o H tendendo a zero, é o x se aproximando de A. Porque quando o x se aproxima de A, o H automaticamente é como se ficasse A menos A, ele iria para zero, né? Então, é uma outra forma de fazer o mesmo cálculo do limite da razão incremental. Vocês estão vendo? Até agora eu fiz a continha com esse daqui. E esse é a mesma coisa, só que agora, ó, quando é que eu usaria isso aqui? Quando eu tenho um valor, que nem aquele primeiro exemplo. Né? X tende a 1, eu já ia achar direto 1 na lata.
Esse daqui eu costumo usar bastante quando eu quero achar a inclinação de uma reta de forma genérica. Tá? Você faz o A tendendo a zero, você põe no lugar o H tendendo a zero, melhor, né? No lugar do A aqui, você põe um X e você acha de uma forma genérica para uma função qualquer. Tá? Mas elas se equivalem, tanto que eu coloquei uma igualdade aqui para contar a história, certo? Quando a gente faz então aqui, ó, olha esse exemplo. A mesma curva, só que quando x é igual a 2. Eu quero achar o declive, ou seja, a inclinação, o M, a inclinação da reta. Se eu usasse a regrinha anterior que eu fiz no outro slide, seria 2 vezes A, 2 vezes 2 dá 4. Mas aqui, só para a gente usar a notação, ó, tá? Então, seria isso, ó. Lembra que o A é 2 aqui, certo? O A é 2. Então, eu faria um limite quando x tende a 2 do f de x menos f de 2 sobre x menos 2. Quando você aplica aqui, ó, o que a função faz com x eleva ao quadrado? O que a função faz com 2 eleva ao quadrado? Seria x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Só de olhar para ele já lembra um produto notável bonitinho, né? O produto da soma pela diferença, que dá a ao quadrado mais b ao quadrado. Olha que legal. Esse aqui já morre com esse, né? Bonito. Sobra x mais 2. Quando x tende a 2, você teria então 2 mais 2 é 4. Então, é só um exemplinho para a gente usar essa linguagem. É diferente a linguagem, mas resulta na mesma coisa, praticamente no mesmo processo. Tá? Costume com uma e com outra, é legal a gente usar essas duas linguagens, beleza? E agora a gente vai para o conceito mesmo de derivada. Na prática, se você quer achar o declive, a inclinação de uma curva qualquer num determinado ponto, isso aqui já é a derivada, tá? A derivada localizada, a derivada num determinado ponto, né? Então tá aqui, ó. Quando você faz o x genérico, você encontra a derivada. E isso aqui, quando você usa um ponto qualquer, você está achando a derivada naquele ponto, num determinado ponto. Então, o processo é o mesmo, tá? O processo é o mesmo. A única coisa que a gente vai mudar é que no lugar da gente aplicar ela a um ponto qualquer, a um ponto A qualquer, a gente vai deixar ela como um ponto genérico, né? Seria isso, ó. Até agora, se você faz o símbolozinho da derivada é o linha, ó, o f', tá vendo aqui, ó? Pega a função e põe um tracinho em cima. F' é a derivada. Tá? Então, aqui eu estou achando a derivada num determinado ponto. Num determinado ponto é o A. Beleza? Mas a gente faz a escrita generalizando esse ponto. Cara, isso é muito legal. A gente consegue, então, fazer a derivada genérica para qualquer ponto. Depois você só substitui o x lá e vai ser feliz. Tá? Então, o que eu estava fazendo até agora não é que eu tentei enganar ninguém, não, cara. É a sequência lógica da coisa. Né? O limite da razão incremental, então, quando o h tende a zero, ele me dá a inclinação de uma reta tangente a uma curva qualquer. Tá? E isso, na verdade, é a derivada. Certo? Bonito, né? Então, da mesma forma como o conceito anterior, se você não quiser usar a razão incremental, professor, esse H é muito complicado, é melhor a gente entender uma certa situação, tá? Ao A, por exemplo. Então, pronto, esquece o H. Você pode usar a mesma regra, a mesma coisa que a gente fez antes, ó. Só que agora, esse A é a tendência. Tá? Então, tem livros que colocam aqui um x0. Você pode deixar o A tranquilamente, mas você vai entender que quando a resposta tiver alguma coisa A, esse A é o valor de x que você vai precisar substituir quando você quiser um determinado ponto. Mas da forma que ele aparece aqui é genérico, tá? É genérico. Então, por exemplo, olha só, calcular a derivada da função f de x que é igual a raiz de x num ponto qualquer positivo. Isso aqui é óbvio, nem precisava dizer, porque a raiz quadrada, para ela existir nos números reais, o valor interno dela tem que ser positivo, né? Mas poderia ser zero também, tá? Mas aí eu estou mantendo o padrão aqui. Então, vamos lá. Usando essa linguagem aqui, ó, o que a função faz com x?
Ela pega x e devolve a raiz. O que, que a função faz com a? Pega a e devolve a raiz. Então, eu teria isso aqui, ó. A raiz de x menos a raiz de a, x menos a. Vocês estão vendo que sempre a fórmula é a mesma. O que faz a função é o que está dizendo a regra aqui, ó. A regra diz que a função vai fazer as coisas virarem uma raiz. Então, fecha o pacote, olha só. Agora, vixe, caiu naquela situação do limite 0 sobre 0. E agora, quem poderá nos defender? Gente, é muito fácil. Onde tem a raiz, você força aquele produto da soma pela diferença. Como? Você vai pegar essa mesma parada aqui com sinal positivo e vai multiplicar e dividir. Olha só, infalível. Quando você multiplicar os dois, você vai fazer aqui o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E essas duas raízes vão sumir. Cara, fica muito legal, tá vendo? Eu fiz aqui embaixo, você nem precisa mexer. Não faz distributivo, não faz nada. Deixa desse jeitinho aqui. Certo? E aí, olha só. Aqui em cima, ó que bonito, ó. Você vai matar esse com esse. O que, que vai sobrar embaixo? Ou melhor, aí mesmo em cima, né? Tá vendo que o x menos a... Por isso que eu falo para vocês que às vezes você sair cortando, simplificando, fazendo as coisas antes da hora, ó. Esse x menos a com esse x menos a eu mato, mas sobra 1 aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, não esquece desse 1. Lá embaixo sobrou quem? Raiz de x mais raiz de a. Agora, quando o x tende a a, eu teria aqui, então, a raiz de a mais raiz de a vai dar 2 raiz de a. Fechou o pacote. Ah, professor, mas eu queria em função de x. Fácil, ó. Pega lá ele e põe o x no lugar. Qualquer inclinação para essa função, qualquer inclinação de reta para essa função, vai sair daqui. É a derivada, é o f' de x. Ah, professor, eu quero a inclinação quando x igual a 2. Fácil. Então, é 2 raiz de 2. Ah, professor, eu quero a inclinação quando x igual a 3. 2 raiz de 3, vai ser feliz, meu compadre. Achou a derivada, você está achando a inclinação de qualquer reta tangente a essa curva. É muito legal, eu fico emocionado, muito lindo. Né? Queria que o pessoal gostasse dessas coisas. Vamos fazer mais um exemplo? Bora lá. Estudar a derivada da função. Olha essa função aqui, x ao quadrado menos 3x. Eu vou usar, como ele não deu nenhum valor específico, professor, eu queria usar o outro, mas olha, eu quero usar agora para vocês verem que tanto faz um ou outro, eu vou usar o da razão incremental. Beleza? Então, vamos lá, olha só. O que, que a função faz com x? Faz x ao quadrado, menos 3x mais 2. O que, que a função vai fazer com x mais h? Vai ser ele ao quadrado, menos 3 vezes ele, mais 2. O que, que a função vai fazer com x? X ao quadrado, menos 3x mais 2. Cara, desenvolve essa geringonça toda. Ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. 3 vezes x, 3 vezes h. Aqui, ó, esse cara vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Ó. Já troquei. Aqui ficou menos, aqui ficou mais, aqui ficou menos. Agora, olha a mágica. Ó. x2 com menos x2. Que mais? 3x com mais 3x e 2 com menos 2. Vocês estão vendo que o que sobra, tudo que sobra tem h. Aí você coloca o h em evidência. De novo, ó, tira um H daqui, tira um H daqui, tira um H daqui. O que, que sobra? Que esse H por esse H vai me dar a situação do 0 sobre 0. Ó, destruation. O limite ficou isso aqui. Então, ó, quando o H tende a 0, quem que vai sumir? Só esse cara aqui do meio. Ó, que bonito. Certo? E vai detonation. Acabou. A derivada, então, da função vai ser 2x menos 3. E isso eu estou fazendo usando o conceito de derivada, que nesse caso é a inclinação de uma reta tangente, e eu estou usando o processo da razão incremental. Tá? Fazer mais um? Eita, aí, ó, lascou. Uma função f de x, 1 sobre 3x menos 2, determine f' de x. Poxa vida, que chatinho. Vou usar o mesmo esquema. O que, que a função faz com x? Ele faz 1 sobre 3x menos 2. O que, que a função vai fazer com x mais h? Vai fazer 1 sobre 3 vezes ele menos 2. O que, que a função faz com x aqui? Faz 1 menos
1 dividido por 3x menos 2. Está vendo aqui? Nessa situação, não tem muito o que fazer aqui não, moçada. Tirar o mínimo daqui de baixo, deixa o h lá embaixo tranquilo, tira o mínimo só dessa parte aqui, ó. Como é que você tira o mínimo de alguma coisa que você não conhece? Você não tira o mínimo, você multiplica as duas coisas, tá vendo? Ó? Eu não fiz nada, gente, eu só multipliquei esse e esse. Beleza? Quando você divide isso aqui pelo primeiro, dá o outro termo, ó. Você divide por esse, vai dar 3x menos 2. 3x menos 2 você precisa multiplicar por 1, então, que vai dar 3x menos 2. Esse menos aqui, ele apareceu aqui de novo. Quando você divide essa geringonça toda por 3x menos 2, é como se esse termo aqui sumisse e sobra só esse, ó. Esse aqui, então, você vai multiplicar por 1. E foi o que eu fiz aqui. Agora, continua. Cara, isso é força bruta. Junta os dois, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Soma os dois, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mas sempre é como se a gente multiplicasse cruzado. Eu não queria falar isso não, mas é meio que multiplicar cruzado. Tá bom? Não tem nenhum professor de matemática assistindo, tomara que não, tá? Não é multiplicação cruzada, não. Mas é como se fosse. O 3x menos 2 que está aqui, ele vai aparecer aqui em cima, tá vendo? Ó? E esse 3x e alguma coisa h menos 2 apareceu aqui, ó. E o menos ficou no meio. Agora, olha só, não mexe aqui não, não mexe nessa parte aqui não, tá bom? Vamos só desenvolver aqui em cima. Então, aqui, ó, 3x, 3h, troco o sinal, por conta desse menos aqui, ó. E troco o sinal do 2, ele ficou positivo, tá vendo? Olha que legal, de novo aqui, ó. Morreu, 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 morreu. O que sobrou? 3h. Se você quiser, você já pode até fazer isso aqui, ó. VAP e VAP. Já mata os dois. Sobra aqui em cima, menos 3. Acabou. Não é mais 0 sobre 0, beleza? Então, taca-lhe pau aqui, ó. Tá? Já joga esse h igual a 0. Olha como fica. Vai ficar 3x menos 2 vezes 3x menos 2, que é 3x menos 2 ao quadrado. Isso aqui, então, é a derivada da função aqui de cima, usando a razão incremental, que é essa fórmula bonita aqui. Beleza? Acho que esse vídeo está ficando grande, então eu vou separar ele em dois. E vou começar, então, na parte 2, o próximo tema, então, a continuação da derivada. Mas aqui já deu para ter uma noção da bagaça. A derivada é um negócio muito legal e que usa o limite, né? Aos pouquinhos vocês vão acelerar isso aí tudo, vocês vão ver que é muito legal derivar. Beleza? Por enquanto é só. Fiquem com Deus e até o próximo.